Os 4 elementos que todo calendário vencedor de redes sociais tem que ter, como que você faz para agendar os posts nas suas redes sociais totalmente de graça e uma técnica matadora para você nunca mais fazer copy ruim na sua vida. Para você que sofre aí para fazer conteúdos de forma relevante, não sabe como fazer conteúdos de forma relevante, fica fazendo post meio que na aleatoriedade dentro do Instagram da sua empresa, ou até mesmo do seu Instagram pessoal e precisa de uma ajuda com isso, aqui a gente simplificou para você os 4 elementos que todo calendário editorial tem que ter para ser vencedor, para você conseguir fazer bons conteúdos todos os meses nas suas redes sociais. O primeiro elemento é um cronograma muito claro. Como você sabe, vai envolver várias pessoas e vários processos, principalmente para a produção de uma publicação. Se essa publicação for estática, né, uma imagem ela estática, o designer tem que fazer essa imagem, um copywriter tem que fazer a headline, o subtítulo, até mesmo a legenda para isso ser publicado, isso leva um tempo. Se for um anúncio em vídeo, você vai ter que ter um tempo para captar esse vídeo, um tempo para editar esse vídeo, para então você fazer uma legenda e aí postar. Então tudo isso é muito claro, esses tempos e movimentos é importante você ter claro para que você consiga programar o seu post, que é um vídeo de sexta-feira, para ele já estar na mesa, na esteira do seu time de produção, na segunda, por exemplo, porque você sabe que vai levar aí 3 dias para esse post ser concluído, desde a etapa de fazer a peça, a imagem, fazer a legenda, fazer a copy, por aí vai. O segundo elemento é saber exatamente quem são as pessoas que estão envolvidas, se é o seu designer, se é o seu videomaker, se é o seu copywriter, enfim, se é você mesmo. Então, em cada etapa desse processo é muito claro ter, e tem que ter muito claro quem é o responsável para que essa esteira funcione de maneira mais adequada. Então, começa com o fulano de tal, passa para o fulano de tal, depois vem para mim e depois vai para o fulano de tal. Então, todo esse circuito tem que ser muito claro para que cada pessoa saiba exatamente o que fazer e quando fazer. Terceiro elemento é você saber exatamente o que cada post vai incluir, desde hashtag, tagline, headline, elemento, gancho. Tudo isso você já tem que ter claro, através de um briefing, geralmente, para cada publicação que você vai fazer e que você está se programando fazer no próximo mês. E o quarto elemento é que muitas vezes vai valer mais a pena você fazer um calendário anual para alguns eventos, para alguns momentos do ano que são sazonais. Você já sabe que o carnaval é em fevereiro, você já sabe que o Natal é em dezembro, você já sabe que a Páscoa é em abril, você já sabe que existem uma série de datas comemorativas ao longo do ano que você gostaria de criar conexão, você gostaria de falar algum tema relacionado ao seu conteúdo, à sua empresa. Então, como você já sabe que essas datas vão acontecer, é legal você prever o ano todo já como que você vai conectar com a sua marca nesses períodos, para que justamente você não tenha que pensar meio que a toque de caixa quando está chegando perto da data. E agora, como que eu agendo meus posts de graça? Bom, se você não conhece ainda, existe uma ferramenta do Meta chamada Meta Business Suite, que não serve só para você fazer e gerenciar os seus anúncios pagos. Você também consegue fazer muitas coisas orgânicas para suas contas conectadas ali de forma nativa, né? Você consegue usar essa ferramenta para isso também. Então, você consegue fazer o agendamento dos seus posts por ali. A gente, inclusive, gravou um vídeo bem completo explicando detalhe por detalhe de como que você agenda um post sem pagar nada usando o Meta Business Suite, inclusive compartilhando a tela para te mostrar. Então, além dessas funcionalidades de agendamento de posts, você consegue responder comentário, responder direct, mandar direct, enfim, criar automações, inclusive, direto pelo Meta. Tem muita coisa legal. Vale a pena dar uma conferida nesse vídeo para você ver como que é bacana. E uma dica matadora para você nunca mais fazer copy ruim na sua vida. Essa semana eu estava passando, navegando aí pelo YouTube e acabei encontrando um vídeo muito massa que eu acho legal compartilhar com você e trazer os principais insights disso para você também já absorver algo traduzido, que é um podcast chamado How I Write, e nesse podcast participou um cara chamado Harry Dry, que é um copywriter britânico bem famoso lá na gringa, na Europa principalmente, e nesse podcast, logo no começo, ele já explica a regrinha que ele usa para garantir que toda a copy que ele está escrevendo, todo anúncio que ele está escrevendo é exatamente relevante, é realmente profundo e consegue conectar diretamente com o que a marca quer construir e não fica aquele anúncio genérico, aquela coisa com talvez cara de A ou coisas que não tem muito impacto. Então, essa regra que ele criou, que ele já começa falando no começo do podcast, ela se resume a 3 perguntinhas que você tem que fazer no momento que você escreveu o seu texto, o seu artigo, sua headline, enfim, o que você estiver escrevendo aí. A primeira perguntinha ela é: eu consigo visualizar isso que está sendo dito aqui? Então, o que eu quero dizer com visualizar? Se eu falar assim, a Tractor transforma a realidade das empresas, eu consigo enxergar uma realidade sendo transformada? Eu não consigo. Você concorda comigo que é muito amplo, é muito diferente, né? Mas agora, quando eu falar, a Tractor ajudou a empresa X a sair de 40 funcionários para mais de 200 funcionários, 40 funcionários para 200, eu consigo ver um escritório maior,
Eu consigo visualizar aquilo que está sendo dito. Então, essa é a primeira dica. Se você está escrevendo algo que não é visível, né, a pessoa não consegue imaginar algo tangível a partir daquilo, já é um sinal que sua cópia está ruim. A segunda perguntinha que você tem que fazer é: eu consigo provar que isso que eu estou dizendo, que está sendo dito aqui no que eu estou escrevendo, eu consigo provar que isso é verdade? Se eu consigo provar que isso é verdade com números, se eu consigo provar que isso é verdade com processos, com prints, com alguma coisa, é o que sustenta e torna a minha argumentação mais forte. Porque, de novo, quando eu estou falando daquele exemplo, a Tractor transforma a realidade das empresas, eu consigo realmente provar isso, né? Eu consigo verificar que a gente transformou a realidade de uma empresa? Putz, meio que talvez. O que é transformar a realidade, né? Então você vê que esse espectro meio amplo e meio batido, né, diga-se de passagem, você não consegue ter essa tangibilidade dessa forma. E a terceira perguntinha que você tem para fazer é: eu sou o único que consegue falar sobre isso, né? E aí, putz, às vezes vai ser um desafio, mas esse é justamente o ponto para você não escrever copies muito genéricas, que às vezes algumas afirmações todo mundo faz, todo mundo transforma a realidade das empresas, dos seus clientes, ou transforma os números, ou transforma os resultados, ou transforma qualquer coisa. Às vezes você não é o único e não vai ser o único que vai falar sobre aquilo. Quando você transfere a sua comunicação para algo que só você consegue dizer, cara, aí você está sendo muito assertivo também. Mais do que te falar essas dicas, eu vou trazer um exemplo e a edição vai colocar aqui na tela agora um print dessa campanha que a New Balance fez, onde nessa campanha eles falam, né, New Balance, o modelo do tênis ali, usados por modelos em Londres e por pais lá em Ohio. E por que isso ele dá um check nessas três perguntinhas, né? Vamos lá. Primeira coisa, né, que ele pergunta aqui é: eu consigo visualizar isso que está sendo dito? Pô, você consegue imaginar uma menina aí dos seus 19, 20 anos, supermodelo, usando New Balance hoje em dia? Você consegue, né? Porque inclusive deve ter gente aí que trabalha com você no seu escritório que usa New Balance, né? Então tem esse ponto. Já estamos dando um check na primeira coisa, né? Eu consigo realmente visualizar modelos e pais, né? Paizão aí que tem aí aquele barriga usando aquele short cargo, meia na canela e um New Balance, né? Aquele estereótipo clássico do americano. O segundo ponto: eu consigo provar que isso é verdade? Sim, eu consigo. Se eu for lá em Ohio achar um velho barrigudo, muito provavelmente ele vai estar usando o New Balance, e se eu for para Londres, talvez eu vou encontrar inclusive um modelo usando o New Balance também. Então sim, consigo provar isso, até porque a New Balance também deve ter esses números aí demográficos dos seus clientes para conseguir sustentar uma hipótese como essa. E o terceiro check, né? A última pergunta: será que eles conseguem realmente ser o único a falar esse tipo de coisa? E aí eu tô lançando aqui agora o desafio para você. Será que você realmente conhece alguma outra empresa aí que consegue, com facilidade, lembrar no topo da sua cabeça, falar a mesma coisa, falar que ela consegue ofertar um produto desde modelos de Londres até os pais em Ohio? Eu acho que vai ser meio difícil. Tá lançado o desafio. Se você souber, comenta aqui embaixo nesse vídeo. Mas se você não sabe, cara, tá aí os 3 checks e uma baita de uma campanha genial que a New Balance lançou para inspirar você nesse vídeo. Então essas foram as informações dessa semana. Caso você não saiba, isso veio diretamente lá da nossa newsletter, e caso você não saiba, a gente sempre fala isso, mas sempre bom reforçar. O que é a newsletter da Tractor? Cara, é a melhor newsletter de marketing do mercado para você começar toda semana com esse tipo de informação direto na sua caixa de e-mail, para começar uma semana mais informado, mais esperto e mais inteligente. Se você quer saber como é que você faz para receber, é muito simples. O link está aqui na nossa descrição. Você clica, preenche seu e-mail e você já começa a receber as nossas edições. Show de bola? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo com quem você acha que gostaria de ver essa informação e de se inscrever no nosso canal caso você não seja inscrito. É isso, até o próximo vídeo e um abraço.